de todos os dias, perto de Jesus. Eu quero estar, e quando chegar lá na eternidade, perto de Jesus, quero me encontrar. Perto de Jesus, perto de Jesus, não há outro lugar onde eu queira estar. Perto de Jesus, perto de Jesus, eu quero sempre estar. Perto de Jesus. E quando chegar lá na eternidade, perto de Jesus, quero me encontrar. Perto de Jesus, perto de Jesus, eu quero sempre estar. Perto de Jesus, perto de Jesus, perto de Jesus, eu quero sempre estar. Perto de Jesus, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, yo quiero siempre estar. Cerca de Jesús. A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você nesta oportunidade e eu lhe agradeço desde já por você fazer parte desta companhia conosco no programa Conhecendo o Amor de Deus, programa que é transmitido pelo YouTube da IEAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e também no canal do YouTube do Discipulado para o Brasil, né, do qual nós somos o coordenador, junto com toda a equipe de lideranças do Discipulado para o Brasil, sempre trazendo até você esse programa com ensinamentos a respeito do discipulado e especialmente agora numa nova temporada onde estamos falando sobre capacitação para discipuladores. Obrigado pela sua companhia, você também que está nos ouvindo através da rádio 107,5 FM aqui na cidade de Joinville. Que Deus te abençoe poderosamente e que esse programa possa edificar e abençoar muito a sua vida e o seu lar. Nós vamos falar hoje de um assunto maravilhoso, que é a dúvida de muita gente. Nós começamos na semana passada o assunto das bases bíblicas para o exercício do discipulado. E hoje nós queremos definir o que é discipulado. E você não pode perder para você entender, ter uma visão mais ampla daquilo que é o discipulado, ouvindo alguns exemplos práticos e também você recebendo uma porção da palavra de Deus no seu coração e a oração da fé. E eu quero já iniciar orando por você e depois da oração. O cantor Jones, nosso líder regente do grupo Novo Viver aqui do Discipulado, no Templo Central da Assembleia de Deus em Joinville, vai louvar ao Senhor com uma canção maravilhosa. Então, feche os seus olhos agora. Incline a sua cabeça e fale com Deus, peça para Deus o que você quer ouvir dele. Amado Deus e bendito Pai Celestial,
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu oro agora por todos aqueles que estão nos assistindo, seja através da internet ou, meu Deus amado, através da rádio 107,5. Eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que serão alcançados por essa programação. E que o teu Espírito Santo possa comunicar aos seus corações aquilo que cada um tem de dúvida, aquilo que cada um precisa ouvir, um despertamento especial da tua parte, um toque divino, um encontro divino, ó Pai, para que possa despertar para este lindo ministério do discipulado. E aqueles que ainda, ou que já são discipuladores, mas que ainda precisam de um aperfeiçoamento, eu te peço, ó Deus, que possam ser aperfeiçoados e abençoados através dessas palavras que serão ministradas aqui. Abençoa a vida de cada um, Senhor, abençoando o seu relacionamento com Cristo, a sua vida pessoal, familiar, financeira, espiritual, e também, Senhor amado, abrindo as portas no ministério do discipulado, onde quer que esteja atuando, seja um pastor, seja um líder de discipulado, seja um discipulador, um membro da igreja ou um novo convertido, que possa ser abençoado e edificado por Ti nesta noite, através desta programação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar.
Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se você aí da sua casa está ouvindo a voz do Nazareno, que está te chamando para ser um discipulador, é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. E quando nós cantamos louvores da harpa cristã, louvores pelos quais foram feitos para ganhar almas para Jesus, os louvores da harpa cristã são tão importantes que nenhum culto fica completo se não tiver louvores da harpa cristã. Louvores espirituais que foram feitos muitos debaixo de lágrimas, muitos debaixo de oração, muitos debaixo de muito jejum. Nós temos exemplos como a irmã Frida Vingre, que escreveu mais de 30 louvores da harpa cristã. E muitos desses louvores, a irmã Frida, ela escreveu debaixo de muita luta e de muita adversidade. É por isso que quando nós ouvimos louvores da harpa cristã, nós ouvimos Deus falando de pertinho, porque foram inspirados diretamente por Deus. Deixa Deus falar mais um pouquinho aí contigo. Ele quer te usar na terra para ganhar as almas para Jesus. Além de um discípulo de Cristo, Ele quer que você seja um discipulador e cumpra o ID de Deus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Graças a Deus por esse belíssimo louvor com o nosso cantor Jones. E agora, queridos, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados aqui desta oportunidade. O pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador do Departamento de Discipulado aqui de Joinville, Discipulado para o Brasil. É uma honra, uma alegria recebê-lo. E também pastor Médici Mendes, que era um dos nossos coordenadores também. Hoje ele é discipulador aqui no Templo Sede, está um pouquinho afastado da liderança por um tempo, tratamento de saúde, mas o pastor Médici está na ativa discipulando, cuidando de vidas. É um prazer muito grande recebê-los para falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é o assunto do nosso dia a dia, o que é discipulado. Nós estamos estudando a lição, então, da primeira oficina de discipulado e queremos disponibilizar gratuitamente através do correio. Você que deseja receber esse material em sua casa, por favor, entre em contato conosco através dos contatos aí do Departamento de Discipulado e do nosso site também. E para mim sempre é uma honra poder estar com esses servos de Deus. Nós, na semana passada, falamos então a primeira parte das bases bíblicas para o exercício do discipulado, que é justamente o que é um discípulo, o que Jesus define como discípulo, e agora o que é o discipulado. Então, a paz do Senhor, pastor Ricardo, e vamos perguntar já para o senhor, o que é discipulado? A paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando o programa Conhecendo o Amor de Deus. Uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Juari, nosso coordenador de discipulado, e também com o pastor Médici, grande amigo e um discipulador nato. Nós vamos então respondendo aqui a pergunta do pastor Juari. O que é o discipulado?
é o processo em que o novo convertido ele recebe todas as instruções indispensáveis ao crescimento de sua fé até poder fazer outros discípulos. Então, discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, em que o discípulo, ou seja, o discipulador, ele leva outros discípulos a se aproximarem mais de Jesus e a poder, então, depois frutificar, gerar outros discípulos para a glória de Deus. Muito bom, pastor Ricardo, né? Dentro dessa visão, então o discipulado ele não é um livro, não é, embora tenha, né, um livro-texto, não é um método, embora ele tenha a sua metodologia. O discipulado não é uma visão, embora está dentro da visão de Jesus, da grande comissão, mas ele é, né, nesse primeiro momento, entendemos como um processo que o novo convertido ele recebe, né, todas as instruções indispensáveis para o crescimento de sua fé, até que possa fazer outros discípulos. Essa é a definição de discipulado de novos convertidos, que é justamente o que nós vamos nos deter dentro do nosso trabalho do discipulado para o Brasil. Mas discipulado é mais profundo, né, pastor Médici? Você quer complementar essa resposta? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma honra, pastor Juari, que é o nosso primeiro coordenador, estar juntamente com o senhor e também com o pastor Ricardo, grande amigo, que é o segundo coordenador do discipulado. Olha, de uma forma simples na colocação, mas porém não menos importante, uma das definições, entre tantas definições, e que não se diverge, mas converge, né? O discipulado é um ensino verbal, mas também exemplar dos ensinamentos cristãos. Quer dizer, a teoria não alienada da prática. Muito bem. É exatamente essa questão o ensino da palavra, mas de uma forma vivencial, né? Não apenas verbal, mas também encarnacional. Eu gosto muito de pensar, pastor Médici, dentro disso, você já abriu aqui para um leque de coisas interessantes. Por exemplo, quando nós falamos só para a mente, e a pessoa entende a palavra de Deus só com a mente, então nós corremos o risco de formar alguém que só se converte, vamos dizer assim, intelectualmente, e pode se tornar um fariseu, né? Só conhece a partir da mente. Já se nós trabalharmos só o coração, ensinando para o coração a parte mais subjetiva, nós corremos o risco de formar, então, um fanático religioso, alguém que só vê o espiritual, né, só o místico da fé cristã, desassociado da questão intelectual, né? Mas nós somos, de fato, a fé cristã é uma fé intelectual também. Mas, para além desses dois modelos, quando nós ensinamos a palavra de Deus e vivemos, e recebemos ela e vivemos a palavra no sentido de obedecer a palavra, então é uma experiência encarnacional. Nós nos tornamos modelo daquilo que nós ensinamos. Então vai além do intelecto e do coração sem deixar isso de lado. Quando se pensa no discipulado de uma forma total, não somente trabalhando na questão da mente, do coração, emoções, mas também do conhecimento, um dos pontos que me chama a atenção, até acho que vai ser comentado na nossa lição, que para nós conseguir um discipulado abrangente e realmente eficaz, eu gosto de uma frase, de uma expressão que alguns escritores que colocam, que discipulado é a expressão do amor. Quem ama, discipula. Ou quem ama, compartilha, doa o que recebeu de Cristo.
E o que recebemos de Cristo? Essa é a pergunta. Resumindo, o perdão dos nossos pecados e a salvação da condenação eterna, e não obstante, entrando agora no que o senhor está falando, a nova vida em Cristo Jesus. Quer dizer, o novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida que expressa o caráter de Cristo em nós e através de nós. É uma das formas para nós definir o que é o discipulado na prática e na teoria e também na prática. É muito interessante, pastor. E aqui tem uma definição no nosso texto do Kate Phillips, né, pastor Ricardo, que traz um pouquinho disso que o pastor Médici falou. Se o senhor quer citar e comentar também para nós. Sim. Meus amados, a afirmação do escritor Kate Phillips, ele diz o seguinte: o discipulado cristão é o relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo em seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem o aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem outros. Então, discipulado, ele é um relacionamento. O relacionamento que começa já vertical, o relacionamento do discípulo com Cristo. Ele tem uma experiência com o Senhor Jesus e ele se entrega a Cristo sem reservas, ele se consagra, ele se separa, e nessa consagração, nessa separação, nessa dedicação, ele vai se parecendo cada vez mais com Cristo, e nisso ele consegue compartilhar essa vida de Cristo com outros. E ele compartilha de uma forma tão excelente que o outro vai também se aproximando de Cristo e tem a capacidade de gerar outros. Eu volto a repetir o que eu falei no último programa, ou seja, citar o texto bíblico de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, quando Paulo diz a Timóteo: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar outros. Então, um relacionamento. Paulo, ele transmitiu para Timóteo a vida de Cristo de uma forma tão extraordinária que Timóteo agora estava apto a também transmitir a outros. E isso a gente vê no trabalho do discipulado. Muito interessante, pastor Ricardo, e depois o pastor Médici vai comentar isso também, que eu vejo que a palavra-chave, né, na primeira afirmação é o processo, né? O discipulado como processo tem todos os detalhes aí de como conduzir uma pessoa ao discipulado, que nós falamos aqui no primeiro programa dessa série sobre a integração, conduzindo pessoas ao discipulado. Então, processo desde novo convertido até que ele esteja reproduzindo. Agora, essa segunda afirmação do Kate Phillips eu acho interessante, que aí é que reside a essência do discipulado. É a palavra relacionamento. Relacionamento. Relacionamento é o que diferencia discipulado de estudo bíblico. O estudo bíblico formal e tradicional, ele trabalha mente na mente, conhecimento com conhecimento. E, de certa forma, até muitos modelos de escola bíblica, de obreiro, de escola bíblica dominical, é um modelo não participativo, em que a pessoa recebe, né, é como se fosse um despejar conhecimento da mente do professor para a mente do aluno. Agora, discipulado é relacionamento, é vida na vida, é o caminhar junto em tudo, inclusive nas necessidades, inclusive no dia a dia, dar o suporte, o apoio, tanto para o novo convertido, que é essa fase que nós nos referimos agora, mas também ao membro da igreja, ao líder e ao pastor. Então, o discipulado ele tem essas
essas fases. Mas o que faz discipulado ser discipulado é relacionamento. E isso é o ponto fundamental, né, pastor Médici? Pastor Juari, pegando o mesmo gancho, embarcando no mesmo bonde, né? Discipulado é o relacionamento cristão. Eu vejo que quando nós temos essa perspectiva de discipulado sendo relacionamento cristão, e é fundamental isso, a gente vai ver que o relacionamento inegavelmente vai nos levar a um comprometimento. E compromisso se torna o quê? Deveres. Dever, servir. E servir demanda o quê? Renúncias, sacrifício para com a pessoa que nós estamos discipulando. Fácil não é, mas porém é importantíssimo a igreja ter essa ciência. Dizer que é fácil discipular, não é. Quando falamos de relacionamento, vamos nos comprometer, vai nos levar a dever, também compromisso, e com isso vamos precisar muita renúncia e sacrifício. Porém, quando nós estiver diante do tribunal de Cristo, nós veremos o resultado do discipulado com relacionamento pessoal, pautado e fundamentado na doutrina cristã. Quando o senhor fala, pastor Médici, em sacrifício, né, vem mais uma frase que está aqui na nossa lição, é mais uma das definições de discipulado, que é a definição do Billy Graham, né? Eu gostaria que o pastor Ricardo também lesse e comentasse para nós essa definição. A definição de Billy Graham é: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então, a salvação, ela se manifesta na vida do pecador pela graça de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é uma dádiva de Deus, que todo pecador pode ser alcançado. Agora, discipulado, diz aqui a frase de Billy Graham, ela custa tudo que temos. Por quê? Porque envolve renúncia. Jesus disse, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então aqui Jesus está dizendo que se alguém deseja ser seu seguidor, que é o mesmo que ser discípulo, ele está dizendo que é necessário um comprometimento pessoal. E quando se fala de comprometimento pessoal, nós precisamos renunciar. E essa renúncia, eu vejo que ela está, pastor Juari, baseada sobre um sentimento maior, que é o amor. O amor, ele é sacrificial. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, isso vai nos levar também a amar o próximo como a nós mesmos. E na medida que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, tudo aquilo que eu recebi por meio da graça, eu vou desejar compartilhar. Mas esse compartilhamento vai exigir de mim esse comprometimento. Pastor Ricardo e pastor Juari. Então, quando nós temos essa visão do discipulado precisa de empenho, investimento, renúncia, que para reproduzir a vida de Cristo que está em nós, na vida do novo convertido, nós sabemos que precisa de muito esforço da nossa parte. Aí, para isso, nós precisamos o quê? Investir. Investir na vida do novo convertido, ou seja, investir em oração, aconselhamento, visita, conhecimento, tempo, dinheiro, cuidado, muito amor custa. Nós sabemos disso. Quem já cuidou de vidas, quem já discipulou verdadeiramente sabe quanto custa isso. É sacrificial, né? Sair da zona de conforto, sair das quatro paredes. Por isso que Jesus fala, né, no texto áureo do discipulado, que nós já mencionamos aqui, Mateus 28,
19 ao 20, portanto, ide, ou em outra tradução, vão, né, no original, indo, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, no caminho, no sair, nós temos que sair primeiro de nós mesmos, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do egocentrismo, ir em direção às pessoas, né? E no caminho, por onde for, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então, realmente, é isso que você falou, pastor Médici, eu penso que não tem como discipular sem nos doar, sem exercer esse amor ágape, aquilo que o pastor Ricardo falou. O nosso amor a Deus, ele nos leva, nos constrange também a amar o próximo. E o nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Melchior, ele também tem uma frase que ficou marcada aí no discipulado, inclusive em algumas cidades, alguns irmãos até fizeram outdoor com essa frase para divulgar o discipulado. Diz assim que evangelismo é dar um copo com água e discipulado é mostrar a fonte. Eu gostaria que vocês comentassem, né, essa frase do nosso pastor presidente, que desde já queremos deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho a ele que é o nosso mentor, o nosso instrutor no discipulado e nosso discipulador também. Realmente, pastor Juari, essa frase eu me alegro muito e também tenho usado em todos os lugares que o Senhor tem nos levado para falar desse tema. A gente sempre tem colocado essa frase, que o nosso presidente ele deixou essa marca nessa frase. Evangelismo é dar um copo de água. Quando nós falamos que evangelismo é dar um copo de água, é que o evangelismo ele leva a pessoa a ter um contato com o evangelho de Cristo. E quando ela tem esse contato, ela prova uma fagulha do evangelho transformador, libertador. E o discipulado, ele vem então em seguida fazer com que essa pessoa, porque quando ela experimenta, né, essa fagulha da graça, ela quer mais. Ela quer muito mais. Ela quer ser cheia dessa graça. Ela quer mergulhar nessa graça. Então, o discipulado, ele vem levar essa pessoa à fonte da graça que é Jesus Cristo. Ele disse para a mulher samaritana, ele diz, ó mulher, se tu beberes da água que eu te der, fará em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então, o evangelismo ele vem e apresenta esse copo. É um pouquinho só, é um fagulho dessa graça. Mas o discipulado leva o pecador a mergulhar no rio do Espírito, a mergulhar na cachoeira da graça, a ir à fonte da graça. E isso, eu quando falo, eu sinto a presença de Deus, porque isso é maravilhoso. E quando a gente vê as pessoas, pastor Juari, descobrindo essa fonte inesgotável, eu lembro-me que um dia eu estava discipulando uma pessoa que o Senhor já o recolheu para si. E nós estávamos num processo de estudo bíblico e ele foi descobrindo a palavra. E ele, num dado momento, aquele homem, ele envermelhou-se. E eu pensei que ele estava meio bravo até. Mas ele disse, meu Deus, está tudo aqui. E eu, tanto tempo sem saber, sem conhecer. E eu disse para ele, é porque hoje o Senhor está lhe dando a oportunidade de o Senhor mergulhar nessa cachoeira da graça de Deus, nessa fonte maravilhosa. Pastor Ricardo, só para reforçar o que o pastor está comentando, o evangelismo ele é o primeiro contato que a pessoa tem com o evangelho, enquanto que o discipulado é você levar essa pessoa que teve o primeiro contato a conhecer mais do evangelho e viver agora esse evangelho. Para isso demanda, claro, acompanhamento, cuidado, instrução,
orientação, perdão, visita, como já comentamos aqui, muito amor. O amor tem que ser a força motivadora do discipulado. Sem essa força motivadora que é o amor, evidentemente não vamos conseguir fazer um discipulado que realmente o novo convertido possa beber na fonte e permanecer em Cristo Jesus, que esse é o propósito do discipulado. Além do aprendizado, além de consolidar também a fé do novo convertido, que ele permaneça em Cristo e possa formar outros discípulos também. E quando ele começar a beber na fonte, com certeza ele vai permanecer e vai produzir, vai ter muitos frutos. Muito bom. Tá gostoso, né? Tá muito bom esse debate, esse bate-papo, falando com homens que vivem, né, experiência diária no discipulado. E eu quero falar de outra definição que, inclusive, nesta edição da nossa lição aqui da primeira oficina, não saiu, né? Foi um lapso aí da edição, né, do material, mas na próxima edição já vai sair essa definição, que é a definição da Bíblia de Estudo do Discipulado. Eu até recomendo, você que ainda não possui, adquira, né, se você quer se aprofundar na área de discipulado. Inclusive, nós temos também, através do Discipulado para o Brasil, para fornecer, para enviar para todo o Brasil, enfim, esse material. E a Bíblia de Estudo do Discipulado, na pessoa do pastor David Cornfield e também de Josadac Lima, são nossos amigos, são os coautores. Inclusive, hoje pela manhã tive uma reunião junto com o David Cornfield, né? E sempre é muito bom ouvi-lo, porque ele respira discipulado. E ele disse que o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem. Então nós vamos esmiuçar um pouco, né, parte por parte essa definição, porque essa definição não se aplica só ao discipulado de novos convertidos, mas em todas as etapas de discipulado. Discipulado de liderança, discipulado de membros e discipulado de novos convertidos principalmente. Então, começando, né, aquilo que a gente já comentou, o discipulado é um relacionamento, não é um livro, não é um curso, não é um estudo, não é um programa, não é um currículo. Então eu queria que o pastor Ricardo comentasse um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Pastor Juari, quando se fala que discipulado é um relacionamento, está falando de o discipulador que tem um relacionamento com o seu discípulo, ou seja, com outras pessoas. E esse relacionamento, ele é um relacionamento, nós já falamos agora há pouco aqui, de um comprometimento. Esse relacionamento baseado no amor de Cristo, eu estava vindo para cá para estar junto no programa, e eu estava meditando justamente nesse termo, o relacionamento entre o discipulador e o discípulo, entre o mestre e o aluno. E olhando que esse relacionamento, ele não é um relacionamento superficial, mas ele é um relacionamento de comprometimento pessoal. Quando eu, como discipulador, tive uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, e o amor de Cristo, ele está em mim, o amor sacrificial, então eu estou pronto a me dedicar, a me consagrar, a me separar e investir na vida dessa pessoa, desse aluno, desse discípulo que Jesus colocou para mim, levá-lo ele a se aproximar mais de Jesus. E isso vai gerando um relacionamento tão forte, porque esse relacionamento ele está junto com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que vai produzindo frutos para a glória de Deus. Muito bom.
Pastor Médici, muitas pessoas hoje não se identificam como discípulo. Muitos cristãos não usam até esse termo discípulo, eu ser discípulo de alguém, ser discípulo de Jesus, é até um pouco estranho, né, em algumas igrejas. Porque muitas igrejas, muitos movimentos, enfim, são dominados mais por programas do que por relacionamentos. Então, como equilibrar isso na questão do relacionamento, pastor Médici? Primeiramente, a gente observa que a igreja, os meios evangélicos vêm de uma cultura e essa cultura que as igrejas têm, quando nós falamos de discipulado, até choca, né? Para muitos, infelizmente, sair da posição cômoda que está, quando se fala de discipulado, é até um desconforto, traz um desconforto para essas pessoas. Agora, esse processo de desaculturar um erro que os meios evangélicos, por se omitir a sua missão de fazer discípulo, para aculturar, é um processo muito lento. É difícil, nós sabemos que é um desafio muito grande para isso. Porém, é preciso ser feito, alguém precisa fazer. E essa é a nossa responsabilidade que Deus tem incumbido a cada um de nós, a todos que Deus tem despertado, levar a igreja a esse compromisso, essa responsabilidade. Porém, só me clareia a pergunta do senhor ali, que eu peguei um gancho para poder... Muitas vezes, assim, mais igreja dominada por programas ou por trabalho, por atividades, que por relacionamentos, que o amor, né? Então, o discipulado, ele vai na contramão do ativismo, vamos dizer assim. Sim. Ele é algo ativo, tem o esforço, o empenho, mas o encontro do discipulado é um momento, né, um encontro divino, um momento que a pessoa tem realmente de um relacionamento com o discipulador e ali está a presença de Deus, ele está tendo a oportunidade de ouvir Deus e ter um relacionamento com Deus. Sim. Então eu vejo que da posição cômoda de muitos meios evangélicos, que quando a gente vai ter um trabalho de um discipulado com relacionamento, já temos falado no início, que isso vai trazer compromisso, comprometimento, dever e muita renúncia. Para isso, evidentemente, a igreja, nós como discípulos de Jesus Cristo, nós como cumpridores do Evangelho, como seguidores de Jesus, devemos ter em mente uma coisa. Quando Deus nos chamou, o nosso chamado não está somente para a salvação, porém está acoplado também o nosso chamado em fazer discípulo. Se Deus nos chamasse apenas para ser salvo, no dia que fomos chamados por Ele, Ele já tinha nos recolhido dessa terra. Se estamos ainda aqui, porque nós temos o dever, além de ser discípulo, e de fazer discípulo de Jesus. É isso que nós devemos conscientizar a igreja, os meios cristãos, evangélicos da nossa missão. Glória a Deus. Eu vejo muito interessante isso, pastor Médici, porque o próprio Jesus, ele não veio à terra só para a obra da redenção, só para nos salvar. Jesus não veio aqui só para viver nessa terra, fazer milagres, morrer, ressuscitar para nos salvar, morreu, né? Para nos salvar, ressuscitou, pronto. Não. Nesse processo, ele fez discípulos. Então, ele veio à terra para pagar o preço pela nossa redenção, mas ao mesmo tempo para discipular. Então, uma vez que nós somos salvos, não é só para morar no céu, mas também para continuar a obra de Jesus, que é fazer discípulos. Aqui o senhor já comentou, né, nessa definição, que o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, né? Ou seja, há um alto grau de compromisso e empenho pessoal e também essa pessoalidade, né? Não é algo que eu posso terceirizar, não é algo que eu mesmo tenho que fazer. Mas ele é um relacionamento comprometido e pessoal em que um discípulo, né? Um discípulo mais maduro. Vamos falar desse um discípulo, que aqui eu acho que vocês já tocaram nesse assunto. Para ser discipulador, eu preciso ser discípulo ou não?
para ser um discipulador, eu preciso sim, de fato, ser um discípulo. Porque eu preciso estar recebendo da fonte. Eu preciso estar ligado à videira, que é Cristo. E eu preciso receber essa instrução também de alguém usado por Deus para me instruir e eu ser um discípulo. E todo discípulo, ele vai desenvolvendo na vida dele o caráter de Cristo. Ele vai desenvolvendo na vida dele um relacionamento, que já foi falado aqui, comprometido com Cristo. Ele vai amadurecendo, ele vai crescendo na graça e no conhecimento, ele vai desenvolvendo uma fé consistente, e ele vai cada dia se parecendo mais com Cristo, e na medida que ele vai aparecendo mais com Cristo, ele vai tendo a capacidade de transmitir essa vida, de gerar na vida de outro o que ele recebeu de Cristo. É interessante que o discipulado, né, ele é exercido por um discípulo mais maduro. Então, primeiro eu tenho que ser discípulo de Jesus, e também tenho que identificar na minha vida quem é o meu discipulador. Eu sou discípulo de quem? Então, além de eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que ter um discipulador, tem que ter alguém que está me ajudando a crescer, um discípulo mais maduro. Então veja que a busca do discipulado não é tanto por um discípulo com mais conhecimento, embora o conhecimento, quando ele é aplicado, ele produz a sabedoria que gera a maturidade. Mas muito mais do que ensinar, Jesus não mandou ir de fazer discipulado ensinando a minha palavra, né? Ele diz ensinando a obedecer a minha palavra, ou ensinando a obedecer o que eu mandei. Então, é através da obediência aos princípios da palavra de Deus que eu vou crescendo em maturidade. E esse discípulo maduro, pastor Médici, ele ajuda outros discípulos de Jesus se aproximarem dele e assim reproduzir. Numa linguagem mais simples, pastor Juari, o discipulado é o irmão mais velho ensinando o mais novo. Esse mais novo, quando alcançar a maturidade, vai ensinar outros que estão para nascer. Uma linguagem bem simples. Eu me lembro que nós somos em 4 irmãos. O mais velho, a mãe dizia assim, que era para nos ajudar a ensinar, tanto na lição da escola, como também nos deveres da casa. Como a mãe gostava que tinha que limpar e ajeitar a casa. Então, o mais velho ensinou o segundo mais velho, e ambos ensinaram o terceiro, e direto e indiretamente, eu sou o quarto, também fui ensinado. Mais ou menos a dinâmica. Então, a gente que se converte, vai alcançando a maturidade, consequentemente, vão ensinando os novos que estão chegando, e esses novos vão ensinando o outro. Partindo também, pastor Juari, do exemplo, eu gosto de um escrito após-apostólico que não diverge com a doutrina cristã, não é canônico, mas também não é divergente, que eles tinham um critério para escolher o líder eclesiástico. E o critério era ser imitador de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Discipulado é da mesma forma. Primeiro nós devemos ser imitador, seguidor de Cristo, seguir o exemplo de Cristo, para que possamos gerar outros também para Cristo. É porque é trágico, né? Muitos discipuladores, ou muita gente que prega, que ensina, já o discipulador em si são raros, vamos dizer, os que não são imitadores de Cristo, porque quando você entra no discipulado, você já entra com a visão, né, de ser esse discípulo de Jesus, mais maduro, e aproximar as pessoas de Jesus. Não é fazer discípulos para si, mas fazer para Jesus. Agora, muitos pregadores, muitas pessoas que usam púlpitos, tribunas, que falam, usam o palanque das redes sociais, às vezes não aproximam as pessoas de Jesus. Não são imitadores de Cristo. Aí quando aquilo que a pessoa fala não confere com aquilo que a pessoa vive, primeiro que perde a autoridade, né, de ser considerado um discípulo imitador de Cristo. Mas também
essa não autenticidade, ela vai descredenciar aquilo que a pessoa fala. Então, uma coisa que eu observo, né, é que muitas vezes pessoas que pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho, estão fazendo mais um desserviço para o evangelho do que um serviço. Porque o evangelho, na vida dessas pessoas, se tornou uma mentira. Porque a quem está ao seu redor observa e diz, olha, ele está pregando tal coisa, mas não está vivendo. Então quer dizer que não funciona. Então esse evangelho que está tentando pregar não funciona. Isso se aplica ao discipulado. Por exemplo, um discipulador que não ora, um discipulador que não lê a Bíblia, que não ouve Deus pela palavra, um discipulador que não jejua, um discipulador que não tem uma vida de comunhão com Deus, um discipulador que não é generoso, que não é dizimista, ofertante na casa do Senhor, um discipulador que não tem algum dos requisitos da vida cristã, que não leva a sério ou não pratica. Ele está também criando discípulos doentes, porque ele não está imitando Jesus, não está tendo esse critério, né, na sua vida. Pastor Juari, só para reforçar, então, se o discipulador ele não é imitador de Cristo, ele pode ser discípulo de um líder, ele pode ser discípulo de uma igreja, ele pode ser discípulo de um pastor. Porém, discípulo de Jesus, ele não é. Exato, muito bem. Pastor Ricardo, para encerrar, o tempo passa muito rápido. O assunto é muito gostoso, é muito profundo. Eu quero então passar para você fazer a sua última consideração. E pastor Médici vai orar por todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo através da rádio 107,5. Glória a Deus, pastor Juari. E a gente ouvindo aqui, a gente vai se alegrando e realmente o assunto ele é maravilhoso e a hora passa muito rápido. Então eu quero aqui deixar as minhas considerações e só dando uma contribuição ao que o pastor Juari e o pastor Médici estavam terminando agora nesse assunto. E eu estava lembrando, né, que um dos lemas aqui da IADIO, da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, presidida pelo nosso pastor Sérgio Melchior, ela tem como lema, discipulado é o coração da igreja. E Deus tem trabalhado de uma forma extraordinária aqui na nossa cidade e tem levado líderes não só de discipulado, mas líderes de todas as áreas da igreja, seja nas faixas etárias, adolescentes, departamento infantil, jovens, casais e mulheres, homens. Deus tem levado esses líderes a entender essa visão e eles estão também compartilhando a vida de Cristo, ajudando aqueles que vão chegando, não só os que ele lidera, né? Ele não está ajudando somente os que ele lidera a se aproximar de Cristo, através do seu testemunho de vida, através do seu comprometimento com a fé, mas também aqueles que vão aceitando a Cristo nessas faixas etárias da igreja, nessas áreas da igreja. E eu posso dizer que eu tenho visto e tenho me alegrado que Deus está fazendo aqui na nossa cidade, dentro do nosso ministério, através do discipulado. É uma batalha, né, pastor? Criar a cultura de discipulado na igreja, mas é isso que precisamos. Não só os discipuladores, os pastores, os líderes de discipulado, mas toda a igreja precisa viver discipulado na sua essência, e essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo, e o objetivo do nosso pastor presidente, que o discipulado seja de fato o carro-chefe da igreja. Então, temos mais assuntos, né, na nossa lição da primeira oficina do discipulado, bases bíblicas no Novo Testamento, exemplos de discipulado. Se você quiser, nós podemos lhe enviar, então, como eu já falei. E pastor Médici orando por todos os que estão nos acompanhando. Amém. Vamos estar orando. Antes eu quero só deixar um texto bíblico aqui, que está em João 8,31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Vamos orar. Eterno e soberano Pai,
Neste momento intercedemos por todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir. Que a tua graça, a tua misericórdia, que a ação do teu Espírito Santo venha despertar para esta responsabilidade que nós temos como discípulos do Senhor. Ide e fazer discípulos. Que isso venha nos inquietar pela voz ecoando do teu Santo Espírito, Pai, para que a igreja, o reino, venha crescer cada vez mais e possamos, Senhor, estar diante de Ti, naquele dia, levando os frutos, as vidas que foram discipuladas, as vidas que foram cuidadas. Eu sei que pela Tua bondade, graça, misericórdia, o Senhor há de dar força e dons para todos que estão nos assistindo e recebendo essa oração. E fortalecendo, e ânimo, Pai, para pregar o Evangelho, para acompanhar vidas, para cuidar de vidas, para amar as pessoas, para conduzi-las, para ensiná-las, até, Senhor, que essa pessoa possa estar fazendo a mesma coisa. Então, assim nós entregamos a vida de todos que estão nos ouvindo e assistindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom ter a sua companhia conosco, que Deus abençoe a cada irmão, irmã, amigo, querido que nos assistiu nesta oportunidade ou nos ouviu através da 107. E eu quero agradecer pastor Ricardo, nosso segundo coordenador, que vai acompanhar a gente aí sempre, né, nos nossos bate-papos aqui no curso Conhecendo o Amor de Deus, nessa temporada, né, de capacitação de discipuladores, e agradecer a disponibilidade do pastor Médici, nosso querido companheiro. Eu sei das dificuldades, né, pastor Médici aí, já há muitos anos lutando na área da saúde, mas o senhor é um exemplo para nós, um exemplo de determinação, de perseverança. E mesmo na enfermidade, o pastor Médici tem ganhado muita gente, discipulado muitos para Jesus. E muitos dos nossos grandes líderes hoje são discípulos do pastor Médici. E eu quero te agradecer, pastor Médici. Em nome de Jesus, se quiser deixar a sua palavra final para os nossos irmãos também. Que Deus, pela sua bondade, venha nos motivar a todos nós pelo seu grande amor, né? Que o amor seja a força motivadora, tanto no meu como no teu coração, para nós prosseguir nesse compromisso que a gente tem com o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, pastor Médici, pastor Ricardo. E agora vamos então para o final. Fique aí, você vai ouvir um lindo louvor com o cantor Jones, discipulador, que é o nosso louvor oficial do Departamento de Discipulado. E na semana que vem nós vamos falar sobre o discipulado no lar, o discipulado na família, começando pela minha família e depois indo ao encontro das outras famílias, e você não pode perder esse programa. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus os permitir. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Chegou a hora de você se alistar para o exército do Senhor e ensinar para todas essas almas que o caminho é só Jesus, Ele é o Salvador. Muitos são os que estão perecendo ao nosso redor, por não conhecerem a verdade,
a palavra de Deus, palavra que liberta, que salva e leva para o céu. Todos os dias sem salvação, milhares estão morrendo. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo. Você é da infantaria de Cristo, soldado de valor.